Imagina a cena. Uma sala de aula, a aluna pergunta à renomada antropóloga Margaret Mead sobre qual que seria o principal sinal da humanidade, quando surge a humanidade, quando surge a civilização humana. E a expectativa seria de ouvir sobre pedras, pontas de lança, fogueira, né, o fogo, a conquista do fogo. Mas a resposta da antropóloga foi um tanto surpreendente. Ela disse que o primeiro sinal humano foi quando encontraram um fêmur, o principal osso, o maior osso do corpo, cicatrizado, que foi quebrado e foi cicatrizado. Bom, quebrar o fêmur no mundo selvagem ancestral seria uma sentença de morte. Os predadores iriam te pegar facilmente. Você não poderia caçar, não poderia se alimentar, ao mesmo nem ao menos beber água, né? Buscar água. Então, significa, quando encontraram aqueles ossos, que alguém parou e ficou cuidando e carregando aquela pessoa durante semanas, trouxe água, comida, protegeu de ameaças, ofereceu calor e companhia naqueles momentos em que ela ficou imobilizada, ela teve de ficar imobilizada. Essa não é apenas uma parábola, isso é um fato científico. Isso aconteceu com o Homo erectus há cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Onde, quando descobriram fêmurs fraturados e completamente recuperados. Também um crânio de nossos ancestrais Homo sapiens foi encontrado há 100 mil anos atrás, olha o lugar, em Israel. Uma grave fratura curada e que também comprometeu o seu cérebro, gerando provavelmente uma deficiência. E esse indivíduo foi cuidado até ficar idoso. A compaixão e a solidariedade e o cuidado com o vulnerável não são uma invenção moderna. Elas são literalmente comprovadas em nossos ossos há centenas de milhares de anos. E essa foi a rede de apoio, uma decisão coletiva de que cada vida importa. E nos permitiu evoluir e construir tudo que temos agora. Toda a civilização foi construída nesse paradigma. E é por isso que a lição do fêmur é tão poderosa. Que ela nos diz que a humanidade começa não quando dominamos o fogo, a pedra, não no momento de estarmos no bem-estar coletivo, mas quando pensamos e assumimos o risco de cuidar de quem nada pode acrescentar para a comunidade, para aquele grupo. Cuidar de nossa vulnerabilidade é o que nos humaniza. É justamente aqui que eu quero fazer um giro nessa história para um momento muito sombrio e confrontar esse paradoxo terrível que foi, há poucas décadas, uma ideologia surgiu pregando exatamente o oposto. O regime nazista, o fascismo, distorceu a ciência propagando a ideia de que a humanidade estava em involução, estava regredindo, ameaçada pelo nosso cuidado com os fracos e doentes. Eles argumentavam com seus cartazes, filmes de propaganda que proteger quem não era competitivo, os idosos, os doentes, os deficientes, era um peso para o Estado, um peso para a sociedade, um perigo para o futuro da espécie humana. O regime promoveu políticas de higiene racial, como esterilização forçada, assassinato de pessoas em massa, consideradas degeneradas. Tudo isso apresentado como necessário para evitar a involução humana. Cartazes e filmes mostravam, na época, pessoas com deficiência como peso para o Estado, ameaça ao futuro biológico. Judeus e outras minorias foram considerados parasitas ou degenerados e foram massacrados. Genocídio foi praticado. Um pôster com um nazista dizia que uma pessoa com deficiência esse doente hereditário custa ao povo alemão 60 mil marcos durante toda a vida. E esse dinheiro é seu também e lhe fará falta. A mensagem implícita era de eliminar e impedir que a reprodução dessas pessoas ocorresse, a fim de proteger
a evolução da espécie. Filmes mostravam pessoas com doenças mentais como um perigo biológico. Revistas expunham, como a Der Machine of the Volk, eu não falo alemão, né? É o Homem do Povo, ou a Ciência do Futuro, mostravam comparações raciais para ilustrar supostos traços de evolução. Mesmo nas escolas, livros escolares ensinavam que a miscigenação faria a espécie humana regredir aos macacos. Algo brutal de se ouvir. Baseado no trunfo da sobrevivência do mais apto, levaram ao extremo mais brutal desumanidade. Assim que chegamos no cerne dessa questão muito importante. Se o nosso primeiro sinal de civilização, de humanidade, foi um osso, um grande osso curado, o último sinal de nossa barbárie seria a justificativa de abandonar o fragilizado como certo a se fazer. A humanidade nos ensina, a antropologia nos ensina, que a humanidade começa quando decidimos carregar o ferido, carregar o inválido, proteger o mais frágil. E a humanidade termina, como nossa história nos ensinou, quando passamos a ver o ferido como um obstáculo a ser eliminado, o deficiente como um perigo de evolução. A verdadeira linha que separa a civilização da selvageria não é a tecnologia, o avanço, é a ética. É a escolha diária entre a empatia que nos construiu e a frieza que nos destrói. É essa escolha, é essa lição escrita em nossos ossos, o nosso povo mais antigo, o nosso povo ancestral. É mais urgente que nunca que seja sempre registrada, seja solidificada em nosso pensamento, para que nós não corremos o risco de nos desumanizar novamente. Gente, é um longo vídeo, mas um vídeo muito necessário. Obrigado por me ouvir mais uma vez.